Sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui no YouTube. Tomei coragem, estava meio sem coragem para fazer isso, mas hoje eu queria falar sobre a palavra prosperidade. O que significa prosperidade para você? O que é prosperidade e o que não é prosperidade? Antes disso, pegue uma caneta, um papel, uma agenda, um caderno e anota tudo que eu vou falar aqui, porque talvez o seu problema esteja nessa aula. Você sabia que 80 milhões de brasileiros estão endividados? Antes de começar a aula, eu queria falar de alguns dados, estatísticas, números sobre dinheiro, sobre din-din, cascalho. Vamos falar sobre algumas realidades do dinheiro. Passando pelas minhas pesquisas, eu encontrei o Serasa. Olha que informação preciosa essa. Os dados mostram que o Brasil ainda está preso no primeiro nível. Eu desenvolvi um livro que se chama Os 3 Níveis de Prosperidade. O primeiro nível de prosperidade é o dinheiro. O segundo é riqueza. E o terceiro é valor. Anota aí, ó. Dinheiro, riqueza e valor. Ué, Adriano, mas não começa as coisas pelo valor, pelo princípio? Sim, começa. Eu acredito muito nisso. Mas eu preferi iniciar pelo dinheiro. Eu preferi iniciar por aqui. Por quê? Quando você não entende o valor do dinheiro, você embaralha tudo, pega tudo, bota numa panela. Dinheiro, riqueza e valor é tudo a mesma coisa. Não é. Quando você começa a separar em níveis, e eu separei em 3 níveis, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer um pequeno spoiler do meu novo livro, Os 3 Níveis de Prosperidade para você. Olha aqui que o Serasa disse. 79 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Inadimplentes. Em outro levantamento recente, o número chegou a 82 milhões, equivalente, sabe a quanto? 50,5% da população adulta. 38% apontam desemprego e perda de renda como principal causa das dívidas. 53% dos inadimplentes já passaram por endividamento anteriormente. Sabe por quê? Não entendeu ainda o que significa dinheiro, prosperidade, riqueza e valor. Essas palavras não são iguais. Primeiro, eu queria falar sobre prosperidade. O que significa prosperidade para você? Quando você quer descobrir a verdade sobre uma palavra, você precisa examinar ela, estudar ela. O que é e o que não é. Pega só isso aí você já começa a destrinchar o que é dinheiro, o que é prosperidade e o que não é. Prosperidade não é dinheiro, não é ter dinheiro, não é isso. O dia que você entender isso de fato, você vai prosperar. E aí você vai ter dinheiro. Olha isso. Vamos lá. Milhões de brasileiros ainda estão lutando para dominar o dinheiro. Eles ainda não chegaram à construção da riqueza. Então são 3 níveis que eu quero falar para você. O primeiro nível, o primeiro degrau é o degrau do dinheiro. O que significa a palavra dinheiro para você? Você vai pegar uma folha e vai escrever assim, ó, conexão 9. E você vai colocar 9 quadrados e vai escrever a palavra dinheiro no meio. Após ter feito isso, você vai pensar rápido qual palavra conecta com o dinheiro muito rápido. Uma palavra.
não é uma frase, é uma palavra que conecta com a palavra dinheiro. Uma conversa na empresa, quando você vai pagar as contas e pensa no dinheiro, qual é a primeira palavra? Adriano, tem que ser negativa ou positiva? Tanto faz. É a primeira palavra que vem na sua mente. O que vem na sua mente rapidamente quando fala a palavra dinheiro? Escreve aí. Quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu preciso melhorar aqui. Porque talvez a minha má interpretação sobre o dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade e valor, é aqui que está a minha dívida. Mas hoje, nessa aula, você vai sair daqui entendendo de fato o que é dinheiro, valor, riqueza e prosperidade. A palavra prosperidade, ela tem 3 palavras-chave dentro dela. Essas 3 palavras são dinheiro, riqueza e valor. Eita Jesus, que coisa boa! Agora vamos para um outro dado aqui muito importante da CNC. Anota isso aí. A Confederação Nacional do Comércio mostrou que 81,6% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida, o maior índice da série histórica. Meu Deus. A maior parte das famílias ainda vive administrando dívidas. Você quer administrar recursos, dinheiro, ou você quer administrar dívida? E não estão construindo patrimônio. Estão cada dia mais pagando os juros das dívidas. Aí eu passei pela Fundação Getúlio Vargas. Peguei alguns dados aqui. O desconforto financeiro. A Fundação Getúlio Vargas desenvolveu um índice mostrando que as famílias brasileiras atingiram o maior nível de pressão financeira em 12 anos. O negócio está feio, o Brasil está na lama. Os brasileiros estão na lama. Se você não reconhecer isso, brincar com isso, você não vai sair dessa lama. E hoje nessa aula eu quero trazer consciência para você que é possível sair desse labirinto chamado dívida. Vamos lá. E mais um lugarzinho aqui que eu achei sobre o retrato do Brasil, falando sobre dívidas, dinheiro. Os levantamentos do IBGE mostram que o país continua convivendo com grandes diferenças de renda e condições de vida. Apesar de avanços em alguns indicadores econômicos, a desigualdade permanece um desafio importante. Sabe por que há essa desigualdade muito grande? Porque as pessoas não sabem o que é prosperidade. 2%, 5% da população brasileira entende o que é prosperidade. A maioria não entende. E aí diz que prosperidade é dinheiro. E não é. Prosperidade é crescimento constante. Quando você entende que a palavra prosperidade é totalmente ligada ao dinheiro, a probabilidade, ou melhor, a certeza que você vai cair, vai falhar, é muito grande. Mas hoje eu estou aqui para te ajudar nessa palavra prosperidade. Vamos nós. O Brasil precisa de uma nova educação financeira. Você concorda com isso? Que o brasileiro ele precisa de uma nova educação brasileira, educação financeira. O que significa isso? Significa um novo caminho. Se você está dentro da lama, você precisa sair dessa lama. Se você está dentro de um labirinto chamado dívidas, você precisa sair, encontrar a saída disso. Ou você vai ficar a vida inteira aí nesse lugar. Milhões de brasileiros
trabalham todos os dias, mas continuam presos em dívidas. O problema não é apenas a falta de dinheiro, mas é a falta de um caminho claro. Eu quero falar sobre esse caminho claro hoje. Você quer entender isso hoje? Este livro, Os Três Níveis de Prosperidade, ele nasceu para mostrar que prosperidade pode ser aprendida. Uau! Prosperidade pode ser aprendida. Você quer sair das dívidas? Prosperidade. Tem um caminho. O trabalhador brasileiro merece prosperar. Você consegue entender essa frase? Eu acredito que o trabalhador, ele merece prosperar. O brasileiro, principalmente. Este livro, Os Três Níveis de Prosperidade, foi escrito para quem acorda cedo, trabalha duro e sente que o dinheiro nunca sobra. Eu Adriano, acredito que todo brasileiro merece aprender a administrar o dinheiro, construir riqueza e viver com dignidade. A prosperidade, ela começa, sabe aonde? Na consciência. Ninguém constrói riqueza por acidente. Pelo amor de Deus. Anota isso aí, cara. Ninguém constrói riqueza por acidente. Fulano teve sorte. Não teve. Foi porque ele entendeu a palavra dinheiro. E aí ele fez uma boa gestão, um bom investimento. Eu estou falando de gente honesta aqui, tá, gente? Antes de mudar a conta bancária, é preciso mudar a forma de pensar sobre o dinheiro. Então, se você não entender que tudo nessa vida tem um propósito e tem uma verdade, e essa verdade que vai te levar ao caminho certo. Propósito, verdade e caminho certo. Se você não entender essa linha de pensamentos, você não vai prosperar. A dívida não define o seu futuro. E eu vou te explicar por quê. Talvez hoje você esteja endividado. Escuta isso. Mas a dívida é uma condição financeira. A dívida, ela não é sua identidade. Anota isso aí, cara. A dívida, ela é uma condição financeira e não a sua identidade. Por isso que é importante você entender os três níveis de prosperidade. Primeiro, dinheiro. Segundo, riqueza. E terceiro, valor. Vamos lá, pegou sua folha aí? Anotou? O que você escreveu aqui, tanto faz. Qual palavra vem rápido em relação ao dinheiro? Dívida? Shopee? Vai falando aí. Contas a pagar? Dinheiro não é isso. É que você está pensando errado. Dinheiro, gente, é recurso. Essa caneta é um recurso. 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 Ó, um papel é um recurso. E isso aqui é um recurso. Se você não entender que o dinheiro é um recurso, você vai fazer uma lenha na sua vida financeira, emocional, espiritual e relacional. É sobre isso que eu estou falando. Se você não entender a verdade sobre o dinheiro, a verdade qual é, Adriano? Me fala aí sobre isso. A verdade é que ele é um recurso e ele precisa ser direcionado a algum lugar. E esse lugar, lembra daquele texto
que Jesus disse: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. As pessoas estão falando ao contrário. Elas estão invertendo o verso, a fala de Jesus. Eles estão invertendo. Eles dizem assim: quando eu tiver dinheiro, está falando muito. Não. Olha a minha pergunta hoje. O que é que você tem hoje? Quanto você tem na conta hoje? R$10? 20? 50? 1 milhão? O nome disso é recurso. E você precisa administrar bem esse recurso. Diz aqui os dados, acabei de ler para você, que 80% da população brasileira está no primeiro nível, primeiro degrau, que é o dinheiro. O segundo degrau é a riqueza. Sabe o que significa a palavra riqueza? Construção. Riqueza não é sorte. Riqueza não é o acaso. É uma construção. Anota isso aí. Ó. Dinheiro é recurso. Riqueza é construção. E o terceiro nível, esse aqui eu acho que 2%. Se não for 1% da população brasileira ou mundial entende sobre valor. Valor que eu estou falando é identidade. É para a qual você foi criado nesse mundo, antes de ter dinheiro e antes de construir alguma coisa na vida. Eita, isso é muito forte. Valor, identidade não tem a ver com o que você tem na conta bancária. Por isso que muita gente se mata, toma remédio, entra em depressão, porque não entendeu o propósito do dinheiro, não entendeu a verdade dele. Ter dinheiro e não ter dinheiro não pode implicar na sua identidade. Não pode. Uma dívida não é sua identidade. Só que você já caiu a máscara. Já caiu na real. Caramba, se a dívida não é minha identidade, qual é a minha identidade? Isso já é uma outra aula. Isso é muito forte, gente. E eu quero terminar. Meu objetivo nesse livro não é formar milionário. Essa minha aula aqui, primeira aula no YouTube, falando sobre esse meu novo livro, Os 3 Níveis da Prosperidade, não é para deixar ninguém milionário, mas se você ficar, tudo bem, que maravilha. Meu objetivo é formar brasileiros conscientes, capazes de fazer uma boa gestão sobre o dinheiro, dar direção ao dinheiro, construir patrimônio e preservar os valores. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente ganhar dinheiro, construir uma empresa, empreender, investir e perder o valor. Eu conheço pessoas que foram para fora do país, ganharam muito dinheiro, 1, 2 anos, 3 anos, China, não sei aonde, Japão, foram para outros países, uma pessoa casada e acabou o casamento, perdeu o valor, perdeu o relacionamento, destruiu o emocional, acabou com o espiritual. Isso não é prosperidade. Prosperidade tem que alcançar essas 5 áreas da vida. Anota aí, ó, 5 áreas da vida. Prosperidade verdadeira, espiritual, tem que alcançar aqui. Você tem que conhecer o Senhor. Segundo, a mente tem que estar saudável. Perdeu a paz? Então não é prosperidade. Terceiro, o emocional tem que estar fluindo. Fluidez. Escreve aí essa palavra. Fluidez emocional. Tem que estar fluindo suas emoções. Entendendo os sinais que estão acontecendo na sua vida. Quarto, financeira. Tem que estar fluindo também. E quinto, relacional.
Se está acontecendo tudo saudável aqui, você está prosperando. Aí você chegou na Shalom de Deus. Chegou na Shalom é na plenitude. E aí todo o teu ser, toda a tua alma, ela engrandece o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se essa aula fez um sentido na sua vida, se abriu os seus olhos sobre prosperidade, clica aí, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo para outros brasileiros. Cara, por favor, compartilha esse vídeo com alguém para que possa mudar a vida dela em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à riqueza, em relação ao valor humano. E eu termino aqui com uma frase que está lá no meu livro. Se milhões de brasileiros aprenderem a cuidar melhor do dinheiro, teremos menos dívidas, menos desespero, menos famílias destruídas por problemas financeiros e mais pessoas construindo um futuro sólido. Este livro, 3 níveis de prosperidade, é um convite para esse movimento. Vai, clica aí, compartilha essa mensagem, essa aula que foi para mim maravilhosa. Eu me chamo Adriano Lúcio e eu sou o seu estrategista emocional.